Amados, ao encontrarmos Deus, nós nos encontramos. E ao nos encontrarmos, encontramos nossos destinos. Diga para o seu vizinho: há um destino profético para você. Na descoberta de nossos dons, no desenterrar de nossos talentos, estão as chances de vivermos por propósitos, de construirmos um legado. Jesus, certa vez disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso foi dito por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 14 e 16. E aqui, igreja, nestas frases, são usadas 3 palavras gregas para luz. A primeira delas, no verso 14, é phos, de fosfato, de fósforo, que significa luz emitida por uma lâmpada ou fogo. Refere-se aos pensamentos de Deus em relação ao nosso destino, em relação ao nosso futuro. A outra palavra é caio, que aparece no verso 15, e dá luz a todos que estão na casa. Esse caio é incendiada, ou incendiado. E no verso 16, a terceira vez que luz aparece, o termo usado é lampas, que significa lâmpada ou maçarico, e ainda tem o sentido de poder para manifestar a paixão que nos incendeia. Todos os 3 indicam que ser a luz do mundo, como Jesus espera que sejamos, não indica passividade, pelo contrário, pressupõe ação, impacto, realização, resultado, pressupõe influência. A luz tem que estar num lugar onde ela possa iluminar, onde ela possa ser vista. Isso só acontece quando nós encontramos a Deus. Deus nos ilumina, Ele acende o fogo de nossos corações, Ele nos transforma em faróis, Ele nos transforma em lança-chamas, que mantém a chama de outros acesas. A luz de Cristo tem que ser tão forte em sua vida, o fogo de Deus tem que ser tão forte em sua vida, que você se transforma em alguém que mantém a chama dos outros acesa. Você é o lança-chamas, você é o incendiado, você incendeia, você transmite aos outros esta segurança, essa paz, esse consolo. Você está cheio de Deus, você é uma luz, e através da luz que brilha em sua vida, aqueles que estão em trevas passam a ter uma referência, passam a ter um ponto de apoio, passam a ter esperança. Quando a chama de nossos corações se acende, estamos vivos para Deus, e o fruto do nosso trabalho o glorifica. É o que o texto diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então, pelos seus resultados, pelas suas obras, as pessoas vão receber a luz de Deus, vão enxergar Deus, vão entender Deus e vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Agora, isso só é possível quando nós fluímos em nossos dons. Amém? Eu descobri Deus, descobrindo Deus, descobri meu destino, descobri meus dons, descobri meus talentos. Se eu fluir nesses dons, se eu acontecer nesses talentos, então o meu resultado será tão maravilhoso, será tão produtivo, será tão frutífero, que o nome de Deus será glorificado através dos frutos.
Não há nada mais triste do que ver pessoas certas em lugares errados. Não há nada mais triste do que você se ver obrigado a servir numa área em que não é a sua chamada, não é seu dom, não são seus talentos. Esses dias, eu falei para o meu pequenininho Rininha: filho, eu acho que eu vou gravar um CD, porque o R.R. Soares já gravou, o Estevão já gravou da Renascer, o Jorge Linhares já gravou. Falei: o que você acha, filho, de eu gravar um CD? Ele, sem tirar os olhos do iPad, que agora ele está nessa fase que toda criança gosta de estar, né? Ultra eletrônico. Ele, sem tirar os olhos da telinha, ele diz assim: pai, melhor não. Eu falei: mas por que, filho? Ele: pai, sua voz não é boa. Sem ofensas. Terminou com essa para me dar um carinho. Sem ofensas, pai, sua voz não é para isso. Esse não é seu dom. Você prega, tá? Continua pregando, grava CD de pregação. Fala a Deus. Tá falando, irmão. Gente, o bichinho tá impossível. Eu fiquei de repouso esses tempos, então o contato foi maior. Fiquei feliz de estar com ele, perceber essa sede de tecnologia. Falei: o papai tem um laptop antigo que o papai não está usando, o papai vai te dar esse laptop de presente. Ele na hora ficou todo feliz. Só que o laptop não tem câmera, é mais antigo. Eu falei: tô, filho. Ele olhou o laptop, olhou para mim e falou: sabe o que é, pai? Não tem câmera. E na verdade, eu quero aquele que tem aquela maçãzinha. Eu falei: mas ele tem 7 anos e já sabe o que é bom. Eu falei: mas nem eu tenho um desse ainda, você já quer um desse, filho? Que coisa. Diga para o seu vizinho: Deus conta com você. Deus quer te iluminar, Deus quer te usar, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Lembrei de outra, vou ter que contar. Aliás, só vai dar ele hoje aqui, né? 15 dias de repouso, muitos diálogos. A gente estudou muito Bíblia. Ele está afiadinho. Pergunte para ele os 12 apóstolos, vai ver se ele não responde. Que cada um foi, como cada um morreu. Pergunta. Falamos de Adão, de Eva, a história do pecado, a vergonha, ele se vestindo com folhas. Aí daqui a pouco ele vai no quintal, volta com uma folha. Falei: filho, o que é isso? Ele respondeu: é a cueca de Adão. Está impossível, gente. Está impossível. Abra sua Bíblia comigo em Marcos. Marcos 7, verso 31. Senti uma falta de vocês. Marcos 7, 31. Quem for achando vai dando glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terra Mantunúbrias. Tá, enquanto você acha, eu vou contar outra dele. Pai, você sabe quando você percebe que você é feio de verdade? Quando, filho? Quando você vai comprar máscara para Halloween e a moça só te vende o elástico. Vai, Gerê. Agora você está entendendo que só te deram o elástico, né? Marcos 7. Diz o texto:
E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe para que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam, e admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus percorreu diversas cidades, amados. Jesus tinha uma base nesse período de seu ministério, que era a Galileia, mas ele frequentemente percorria cidades. E nesse episódio, Jesus chegou ao termo de Decápolis. Decápolis do grego, deca, 10, polis, cidades. Era um conjunto de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, lá já quase divisa com a Síria. Era, na verdade, uma região predominantemente semita, o que significa dizer, ali habitavam sírios, ali habitavam judeus, a razão de Jesus passar por ali, e os nabateus. Inclusive, se você passa hoje em Petra, na Jordânia, você vai descobrir que aquela foi uma cidade fortaleza para os nabateus. Com a exceção de Damasco, todas essas 9 cidades que sobram do Decápolis, hoje estão localizadas na moderna Jordânia, a leste do Jordão, onde também está Gadara, a cidade em que Jesus liberta o endemoniado gadareno. Então, Jesus nessa missão encontra um surdo que conseguia falar algumas coisas, mas o que ele falava era incompreensível. Alguns estudiosos dizem que ele era gago, outros dizem que ele era parcialmente mudo. De qualquer maneira, o surdo, sem escutar, não consegue falar perfeitamente. Então, um surdo que quando falava não se fazia entendido. Jesus leva esse surdo à parte. Jesus consegue falar com ele numa linguagem que era dele. Jesus usa os sinais, Jesus toca os ouvidos, Jesus cospe no chão, Jesus toca-lhe a língua e ele diz uma palavra, efatá, e esse efatá em aramaico significa abra-te. E então, no mesmo instante, esse homem é curado, como tantos outros nos dias de Jesus, e o povo fica absolutamente maravilhado, tornando notórias as obras de Cristo, multiplicando a sua obra, os seus milagres, levando esta mensagem de boca a boca. Amados, por si essa é uma história impactante, é uma história maravilhosa, é um ato maravilhoso, é um milagre de Jesus. No entanto, isso não é só sobre um homem curado há 2000 anos. Como tudo que Jesus fez, como tudo que Jesus disse, há significados espirituais por detrás deste ato de Cristo, há um sentido espiritual que nos abençoa quando descoberto, embutido neste milagre. E de cara eu consigo observar aqui a compaixão e a misericórdia de Jesus, não apenas por aquele homem cego, mas por todos nós, inclusive por esta geração. Nós não sabemos o nome desse homem, a Bíblia não nos fornece essa informação, mas é um homem que foi levado até Jesus, e mesmo não sabendo o seu nome, nós sabemos o que ele representa para nós hoje. Na verdade, esse homem surdo, parcialmente mudo, surdo, que não conseguia se fazer entender,
é um exemplo daqueles que têm ouvido, mas não ouvem, como diz Salmo 115, verso 6. Esse é um exemplo, esse é um tipo daqueles que hoje vivem numa condição espiritual, num estado de surdez espiritual. Tem tudo para escutar, tem tudo para ouvir, mas não ouvem. Na verdade, um termo que descreve, um tipo que descreve uma incapacidade de ouvir e de compreender a voz de Deus. Pessoas que estão dispostas a escutar, que querem escutar, mas que se sentem incapazes de ouvir. São pessoas, igreja, que na verdade nunca rejeitaram a Deus, mas já não possuem a mesma paixão, já não possuem o mesmo fogo, a chama está se apagando. São pessoas que têm dons, mas esses dons estão inativos. São pessoas que têm talentos, mas esses talentos estão enterrados. Não são pessoas más, não são pessoas opostas ao Evangelho de Cristo, opositoras do reino. São pessoas boas, são pessoas queridas, são pessoas que amam a Deus, mas já nada parece penetrar em seus corações, agora petrificados. Pessoas que, apesar de amar a Deus, são pessoas que se sentem indiferentes, estão insensíveis, a chama de seus corações está cada vez mais fraca. Estou falando de pessoas fiéis, de pessoas responsáveis, de pessoas tementes, de pessoas leais, mas que já não conseguem se sentir tocadas por Deus, e em função disso estão surdas, não escutam mais a voz de Deus, estão espiritualmente incapacitados de se relacionar com Deus, ainda que batendo ponto e sendo frequentes em igrejas. Algo que nós pegamos desse homem aqui rapidamente é que esse homem era alguém que queria ouvir, que desesperadamente queria ser curado. Não era como aqueles que, por exemplo, Paulo descreve em 2 Timóteo 4, 3, 4, dizendo, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusam a dar ouvidos à verdade. Esse homem não sentia coceira nos ouvidos, não era alguém, como Romanos 11, 8 diz, ele também não tinha aquele espírito que Romanos fala, de entorpecimento, aquele espírito que faz a pessoa ter o ouvido, mas a função auditiva é nula. Não era como aqueles que, segundo Atos 28, 27, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Ele não era alguém que havia escolhido não ouvir, que havia escolhido resistir. Ele queria desesperadamente escutar, ser curado. Não era como aqueles que em Atos 7:57, quando Estevão estava sendo apedrejado, tamparam os seus ouvidos. Não, diga ao seu vizinho, ele queria ouvir, queria desesperadamente ser curado. Amados, e num caso como esse, onde alguém nessa condição quer ouvir, quer ser curado, a única esperança para alguém nessas condições é um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. A única esperança para alguém assim ouvir e falar, a esperança foi e sempre será Jesus, só Ele e mais ninguém. Crendo nisso, trouxeram aquele surdo, quase mudo, à presença de Jesus, um surdo que falava dificilmente, segundo algumas traduções. Então entenda, ele era surdo, ele falava com dificuldades, mas ele podia se movimentar. O que eu quero te dizer com isso? Ele podia andar, ele podia se comunicar por gestos, ele não era alguém impossibilitado de se movimentar, mas ainda assim, ele nunca fez o esforço
de se aproximar de Jesus por si mesmo, porque pessoas que estão surdas, pessoas incapacitadas de ouvir Jesus, precisam de ajuda, precisam ser conduzidas, precisam de alguém que faça a ponte, precisam de pessoas que as peguem pelas mãos e levem a presença de Jesus. Então alguém que o amava, não sabemos se são familiares, não sabemos se são amigos, mas pessoas que o amavam, precisaram ajudá-lo, guiá-lo, suportá-lo. Talvez pessoas que orassem por ele, pessoas que queriam o seu melhor, pessoas que sabiam que só essa experiência com Jesus poderia transformar a sua vida, mudar a sua sorte, só ali ele poderia ser curado. Nós não temos cercando o nosso personagem surdo, ninguém que se irritou com ele e ainda o fez se sentir culpado, condenado, por não ouvir e por não conseguir expressar, verbalizar os sentimentos de seu coração. Não, essas pessoas o amaram a ponto de desejar ver sendo curado. Igreja, é inútil para nós tentar conjecturar o porquê da surdez espiritual, a incapacidade de expressar o clamor de um coração. Por que pessoas estão surdas espiritualmente? Porque há pessoas incapazes de expressar o clamor de seus corações, porque há pessoas incapazes de verbalizar os seus sentimentos. Não dá para conjecturar, mas normalmente, diga normalmente, o relacionamento com Deus, a espiritualidade, se desintegra quando a chama do coração começa a apagar, quando, por exemplo, você coloca a mão no fogo por alguém e depois sai com uma queimadura de 3º grau. Começa quando, por exemplo, você se pega fazendo os curativos e dizendo como que num mantra: tentei me relacionar com outros cristãos, mas não funciona. Tentei me aproximar de outras pessoas, mas não dá certo. Eu tentei, mas não funcionou. Eu me feri. Só a ideia da comunhão com outros cristãos hoje te fere, te parece uma tortura. Isso também acontece quando a igreja em si começa a enferrujar. Quando a igreja enferruja, você é capturado pela tirania, da tirania da rotina. O que é a tirania da rotina? É quando, por mais que você ame, busque e se dedique a Deus, coisas novas não acontecem. Você entra num ciclo de casa para o trabalho, de trabalho para a academia, da academia para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a célula, de célula para casa, da casa para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para a célula, da célula para a igreja. Nada de novo atravessa o seu caminho, são sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas pessoas, e quando isso acontece por muito tempo, estão todos prestes a jogar a toalha. Quando há, amados, esgotamento, também é muito comum nós vermos a chama se apagando. Quando há esgotamento, pessoas boas, pessoas que amam a Deus em função de um ritmo intenso na igreja, sem nenhum tipo de intervalo, acabam se cansando. E esse cansaço gera um sentimento, gera um pensamento, que só de alguém falar numa próxima reunião, num outro encontro, num outro dia da semana, para qualquer coisa, chega aos seus ouvidos como detestável. E ainda, as chamas dos corações dos santos se apagam, começam a diminuir, quando se institucionaliza o mover, quando a sua comunhão com Deus, aquele mover livre, aquela comunhão gostosa,
e simples com Deus é substituída por ritos e por obrigações. Pessoas que amam a Deus, mas a chama não é a mesma, o calor não é o mesmo, o amor não é o mesmo, o envolvimento não é o mesmo, a aliança com Deus não é a mesma. Você olha para trás e consegue identificar momentos melhores, em que já esteve mais próximo, em que já sentiu-se mais ungido. A paixão não é a mesma, o fervor não é o mesmo. E igreja, ninguém, nem líder, nem pastor, nem amigo, pode fazer um surdo ouvir. Por melhor, mais amoroso, mais interessado que seja o cuidado, que seja o aconselhamento, simplesmente não vai funcionar. Só há uma esperança para alguém que está surdo, e essa esperança é um encontro pessoal com Jesus. Marcos 7, verso 32 diz: e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Por quê? Porque essas pessoas tinham consciência que por mais amor que tivessem por ele, que por mais dedicação tivessem com ele, que por melhores que fossem as suas intenções, que por mais nobres que tivessem sido as suas iniciativas, todo o esforço foi em vão, porque ele continuava surdo. Eles rogaram, eles pediram, eles clamaram para que Jesus Cristo entrasse em ação. Só há uma esperança, diz o texto, e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Suplicaram aqui é uma palavra que no grego significa imploraram, clamaram. Então pense nessas pessoas intercedendo com dores de parto por aquele alvo que estava diante de si. Estavam diante de Jesus dizendo: Jesus, nós imploramos, nós clamamos, toca o nosso amigo, toca o nosso familiar. Talvez fosse um pai rogando pelo seu filho: toca no meu filho, Senhor, porque eu não vejo nada de diferente em sua vida. Eu gostaria que ele estivesse tendo experiências maravilhosas contigo. Eu gostaria que ele estivesse crescendo na fé. Eu gostaria que ele se quebrantasse em sua presença. Mas entra louvor, sai louvor, ele está indiferente. As lágrimas não descem pelo seu rosto. Nada tem sido capaz de quebrantá-lo. Como pai, eu ajudo, eu ensino, eu tento me aproximar, mas eu sinto que eu estou o perdendo. Ele está cada vez mais distante. Se ele não tiver um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, não há nada que eu possa fazer. Eu te imploro, eu clamo por ele. Toca o Senhor. Pai, olha para essa vida, o seu coração está duro, as suas convicções já não são as mesmas. Os seus princípios e os seus valores estão sendo negociados, Pai. Ele está indo por um caminho religioso, ele está indo por um caminho de engano. Se algo não acontecer, o Senhor vai perder essa vida, Pai. Toca-o profundamente, tem que descer olhos sobre essa cabeça, ele tem que ser despertado por Ti. Oh meu Deus, eu clamo diante do Teu altar, que algo de novo aconteça, que algo de poderoso aconteça, mas impõe as mãos sobre ele, quebra esse jugo, desfaz essa surdez, liberta esta vida, Senhor. Oh! Ninguém, nem líder, nem pastor, nem amigo pode fazer um surdo espiritual voltar a escutar. É frustrante. Você sente que seu trabalho é em vão, porque por mais que se fale, por mais que se ministre, por mais que se abra a Bíblia, se aquela pessoa não tiver o próprio encontro com Jesus, não vai haver cura, não vai haver transformação, não vai haver mudança alguma. Então o que nós temos que fazer é clamar, como esses clamaram. E o que Jesus fez? Jesus responde ao clamor, porque está escrito que Ele nunca desprezará um coração sincero. Jesus responde ao clamor, porque está escrito: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, a porta se abrirá.
porque está escrito: até agora nada pedirdes, e vos será feito, para que a vossa alegria seja completa, quando pedirdes em meu nome. Ele está pronto a atender esse tipo de oração. Ele procura intercessores que se colocam na brecha. Sara essa geração, Pai. Sara a tua igreja, meu Deus. Algo de muito estranho vem acontecendo. Esses são dias de apostasia. Esses são dias em que o amor de muitos está esfriando. Não há nada que possamos fazer se o Senhor pessoalmente não impuser as mãos sobre essas vidas. Meu Deus, as chamas vão se apagar. As chamas vão se apagar. O que Jesus faz? O verso 33 conta que Jesus, tirando-o da multidão à parte, uma multidão presente, todos viram o clamor dos amigos ou familiares, impõe as mãos sobre ele, livra-os desse mal. Qual foi a resposta de Jesus? Ele pega esse homem pelas mãos e o leva à parte, onde pudesse ficar a sós com ele, onde pudesse ficar separado da multidão com ele. E sabe por quê? Porque Jesus sabia do que esse homem precisava, de um toque pessoal, de uma experiência pessoal. Era uma conversa no tete a tete, era uma conversa olho no olho. Esses dias eu tentei arrancar informações do pequenininho. Vi que às vezes ele não queria ir para a escola. Pensei que estava acontecendo alguma coisa. Tentei me abrir com ele. Eu percebi que o filho pequeno vê um pai como um herói, e que isso às vezes é uma barreira. Então eu tentei desmanchar essa história, desmistificar um pouco essa imagem, contar as coisas ruins que aconteceram comigo na escola, para ele ter liberdade de se abrir comigo. Aí eu disse: filho, eu e você agora, vamos conversar a sós. Sabia que o papai, quando tinha a sua idade, ficou muito triste uma vez na escola, porque o técnico de futebol não convocou o papai para a seleção de futebol? Você sabia que nessa mesma época, o papai foi com todos os alunos fazer um teste para o coral, na mesma escola que o filhinho estuda, e que a tia de música não deixou o papai participar do coral? Esse trauma é antigo, gente. Eu achei que ele ia se comover com a história. Ele olhou bem para mim e disse: pai, então você entrou no quê? Foi tipo um susto. Pai, então você era bom no quê? Me olhou bem e disse: pai, quase com dó de mim, foram os piores dias da sua vida. Pai, a escola não fez bem para você. Eu achando que eu ia descer ali, tá, mais pessoal, mais íntimo. Ele só: eu quero que você continue herói, pai, não me conta essas baixarias, só conta as tuas vitórias, você é meu herói, não me vem com essa choradeira. Aí eu, ensinando Bíblia para ele, disse: filho, João, o apóstolo, era o melhor amigo de Jesus. Ele arregalou os olhos e disse: eu pensei que era você. Filho, tete a tete, deixa o papai conversar olhando nos olhos. Aí comecei a arrancar dele. Ele falou: pai, esses dias, queria sair do futebol. Esses dias, pai, eu estava no jogo, o menino deu um chute, e a bola pegou no meu bumbum. Todo mundo riu, pai. Eu falei: tá vendo, filho, isso já aconteceu comigo, já tomei bolada em cada lugar, que o senhor não acredita. Isso acontece, isso faz parte. Aí ele começou a me contar: e sabe, pai, depois chutaram a bola e a gente tocaram para mim, e eu fiquei de fazer o gol. Eu falei: e aí, fez? Ele falou: pai, posso ter feito ou posso não ter feito? Como assim, filho? Me conta. Talvez eu fiz, talvez não. E saiu correndo, tipo: não vou te contar. Não sou igual você que fica contando derrotas, quero contar só vitórias.
mas uma conversinha pessoal, um tete a tete. Surdos querem saber que Jesus se preocupa com eles. Jesus, eu não quero estar no meio da massa e o Senhor falar com a massa como se eu não estivesse presente. O Senhor não fala com os seus filhos como se fossem massa, como se fossem números. O Senhor fala com filhos como um pai fala com filho. Eu tenho que ter um toque individual, tem que ser pessoal. O Senhor tem que me pensar em meio à multidão e me mergulhar em Jesus, para eu voltar a acreditar que essa história é de Deus. Senão o Senhor vai me perder, porque eu estou secando. Te pensar do meio da multidão, te mergulhar em Jesus, para você saber que essa história é de Deus. Um toque pessoal, uma conversa pessoal, tinha que ser real para ele. Não dava para dizer, tomo posse, deve ser comigo. Tinha que ser real para ele. Jesus teria que abrir os seus ouvidos e soltar a sua língua. Tinha que ser real para ele. E o que Jesus faz em primeiro lugar? Jesus se comunica com ele na sua própria linguagem. Primeiro é filho. Você é filho. Você é especial para Deus. Deixa essa multidão que está me seguindo um pouco de lado, porque eu quero falar só com você. Eu preciso olhar nos teus olhos. A gente tem que ter um tempo junto aqui. E depois Jesus foi tão pessoal que ele se comunica usando a própria linguagem do surdo. O que Jesus faz? A Bíblia conta. Jesus se abaixou e colocou o dedo nos ouvidos. Do jeito que está escrito, você não consegue saber se é no ouvido do surdo ou nos próprios ouvidos. Tá? Colocou-lhe os dedos nos ouvidos. De qualquer maneira, colocando os dedos nos ouvidos, ele estava dizendo para o surdo: está aqui, ó, eu sei, você não está escutando. Eu sei o que você está vivendo. Aí Jesus cospe, não te parece esquisito Jesus cuspir? Jesus cospe. O que ele está dizendo? Eu sei que para você é difícil falar. Ele toca na língua. Tocou na língua. Tocou os ouvidos, tocou na língua e fez assim. Cuspiu. Eu vou curar os seus ouvidos, eu vou curar a sua língua. Eu vou destravar a sua língua. Esse impedimento, essa trava na sua língua que te impede de falar perfeitamente, eu estou lançando fora, eu estou cuspindo. Eu vou abrir os seus ouvidos, eu vou soltar os laços que estão amarrando a sua língua. Como é que esse homem recebeu essa palavra? Como é que esse homem se sentiu com esse ato de Jesus? O quê? Ele deixou a multidão para falar comigo? Ele se importou? Ele está gastando tempo comigo? Ele está falando minha língua? Ele está me alcançando na maneira mais humana de eu ser? Ele está falando a minha língua? Ele não está pedindo que eu o compreenda, como fizeram comigo a vida inteira. Ele está me compreendendo. Ele me compreende. Ele me levou à parte, para não me envergonhar, para não me expor. Ele não queria me transformar num show, Ele não queria me transformar numa exibição. Ele me trouxe à parte. Ele falou a minha linguagem. Ele me compreendeu. Ele não me pediu nada além disso. E ainda, Ele não está me acusando, Ele não está me questionando, como fizeram a minha vida inteira quando tentaram me entender. Ele não me acusa, Ele não me questiona, Ele entende. É como se Ele estivesse me dizendo: eu sei o que você está passando, você não consegue mais ouvir, e tudo que você fala ninguém entende, você não está sendo compreendido. Eu sei que lugar é esse, eu sei o que você está vivendo. O homem estava pensando com ele ali: puxa, Jesus sabe que eu quero ouvir a sua voz e falar com Ele, mas eu não consigo.
Jesus sabe que a minha maior vontade era ter uma comunhão íntima com Ele, que a minha maior vontade era agora estar incendiado e incendiando, que a minha maior vontade agora era estar brilhando essa luz, mas eu não sei o que está acontecendo, eu me sinto fraco, eu estou apagado, eu não consigo. Ele deve saber que é isso que eu quero, ele deve saber que é isso que eu preciso, de um toque sobrenatural. Não será mais uma pregação, não será mais um louvor, não será mais um culto, não será mais uma leitura bíblica, não será mais um aconselhamento, será um toque pessoal. Um toque pessoal. É isso que eu quero, Jesus. Porque se o Senhor não tocar sobrenaturalmente a minha vida, tudo que eu mais temo vai ter me alcançado. Porque tudo que eu não quis viver nessa vida era uma vida religiosa. Eu vou morrer, Senhor Jesus. Se algo de sobrenatural não acontecer, o Senhor me perdeu, eu estou morrendo. Ele sabe, é isso que eu quero, Ele me separou, Ele está falando comigo, Ele me trouxe uma resposta. E Jesus ali faz algo incomum. Verso 34 diz: erguendo os olhos ao céu, suspirou. Olhando nos olhos daquele homem, tocando seus ouvidos, sua língua, Jesus, na presença dele, suspira, olhando aos céus. A palavra aqui para suspirar significa um gemido audível, um gemido de dor. E sabe por quê? Porque além de sentir a dor que aquele homem sentiu, além de sentir a tristeza de não ter sido entendido nem compreendido toda a sua vida, Jesus estava gemendo com gemidos inexprimíveis, assim como o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Jesus estava intercedendo porque ele estava ouvindo um clamor sem voz. Havia um clamor naquele coração, sem voz, um clamor que não podia ser escutado, um clamor que não podia ser feito, um clamor que não podia ser liberado, um clamor sem voz. Clamor sem voz é o clamor de corações sufocados, abafados, incapazes de se expressar. Há um clamor, há uma explosão em meu peito, mas eu não consigo me expressar. Eu perdi a habilidade de me comunicar. Eu não consigo escutar. Jesus gemia com um clamor inexpressível, um gemido. Por quê? Porque ele estava dando voz a todos aqueles que não conseguem se fazer ouvir, a todos aqueles que hoje estão surdos, a todos aqueles que hoje, por estar surdos, não conseguirem se comunicar, não conseguir orar, não conseguir adorar, não conseguir comunicar Deus, a todos aqueles que estão surdos e não conseguem se fazer entendidos, porque quando você não escuta Deus, quando você perde a comunhão com Deus, tudo que você fala já não tem mais vida, já não tem mais sentido, as pessoas não vão te entender. Não espere que seja diferente. Ele estava ali naquele momento intercedendo com um gemido, com um suspiro, por todos aqueles que hoje sem voz precisam ser tocados por Deus. Ele quer dar voz ao seu clamor, Ele quer dar voz ao seu clamor. Jesus deseja dar voz ao seu clamor. Seu clamor terá som, seu clamor terá um destino, seu clamor terá vida. Ele dará voz ao seu clamor. Aleluia. Rabaramassou, checancha nemalabanamassebi andanai. A todos aqueles que não conseguem se fazer ouvir. Quantas vezes, igreja, esse homem chorou até perder o sono.
Quantas madrugadas ele deve ter passado deprimido, porque não conseguia escutar, porque não conseguia falar, não tinha relacionamentos, não tinha comunhão, ninguém o levava a sério, ninguém o entendia. Quantas vezes ele quis explicar o que estava sentindo, mas tudo que saía de seus lábios era um som desajeitado. Quantas vezes ele deve ter pensado: se eu conseguisse falar pelo menos uma vez, se eu tivesse uma voz, eu gritaria. Se eu tivesse uma voz, eu diria: eu não sou idiota. Eu não estou debaixo de maldição, eu não estou fugindo de Deus, eu não me rebelei contra Deus, eu só estou confuso, eu só tenho problemas, mas ninguém me escuta. Um momento que ele tivesse voz, todos escutariam gritos. Jesus gemendo, Jesus intercedendo por todo o clamor que vem do coração. Todo o clamor que vem do coração, mas que não acha uma voz. Simplesmente não acha uma voz. Não se faz entender, não se faz ouvido. Pessoas que hoje, apesar de todo o seu amor por Deus, apesar de toda a sua dedicação ao reino, estão dizendo: o que está acontecendo comigo? Eu não estou com raiva de Deus, eu não coloquei a culpa dos meus fracassos em Deus, eu não me voltei contra Deus, eu sei que Jesus é real, eu sou salvo, meu Deus, eu desci as águas do batismo, eu oro em línguas. O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu o amo, eu pertenço a Ti, eu quero segui-lo, mas eu estou tão confuso, porque eu não consigo falar o que está preso em meu coração, Pai. Por que não é mais fácil? Por que não é mais simples? Por que eu me sinto tão sufocada? Por que eu me sinto tão agoniado? Por que eu me sinto tão opresso? Por que não é fácil colocar esse clamor, transformar esse clamor em uma voz? Se pudessem explicar esse clamor, estariam dizendo: eu estou frio, e isso está me consumindo por dentro, porque eu sei que Deus conta comigo, porque eu sei que Ele espera mais de mim, porque eu sei que Ele confiou no meu ministério, porque eu sei que Ele abençoou a minha chamada. Nesse momento que eu estou vivendo, passando o que eu estou passando, eu não poderia estar assim. Eu me sinto frustrado, eu me sinto decepcionado. Eu tinha que estar agora em brasas, eu tinha que estar agora pegando fogo, mas eu me sinto frio, eu me sinto seco, eu estou vazio. A chama está se apagando, Pai. O Senhor me chamou para ser luz, o Senhor me chamou para iluminar, mas a chama está se apagando. Se o Senhor não vier acendê-la, essa chama vai se apagar. Se pudessem explicar o clamor, estariam dizendo: Senhor, eu já vi tanta hipocrisia, eu já senti tanta dor, eu já me machuquei tanto, eu tenho problemas sérios, Senhor, eu tenho problemas sentimentais, eu estou me sentindo sozinho, eu tenho problemas com as pessoas, e tudo está se acumulando sobre as minhas costas, está impossível suportar, eu não consigo falar, Senhor, eu não consigo ver nada mudando, eu estou morrendo, eu me sinto injustiçado, eu me sinto angustiado, eu me sinto deprimido, eu me sinto fraco. Esse seria o clamor, essa seria a voz do clamor. Sabe, nós temos um problema aqui, porque apesar desse ser o clamor da nossa geração, nós não conseguimos escutar esse clamor.
As pessoas estão surdas e não conseguem falar como precisavam. Nós não ouvimos esse clamor, nós não entendemos esse clamor. Então o que nós devemos fazer? Como um lança-chamas, incendiá-los. Como? Conduzindo-os a Jesus, orando por eles. Verso 35 diz: depois erguendo os olhos, 34, 35, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou, disse Efatá, abriram-lhe os ouvidos, e logo se soltou a prisão, em algumas tradições, em outras, o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Abra-te! E falava desembaraçadamente, logo se soltou a prisão da língua, o empecilho da língua. Imagine-o abraçando Jesus, um homem que nunca se fez entendido, quantas coisas ele quis dizer durante toda a sua vida, e agora ele falava desembaraçadamente. Imagine esse homem chorando, agarrado em Jesus. Quais foram as primeiras palavras no lábio desse homem, nos lábios desse homem? Palavras de adoração, palavras de gratidão. As suas primeiras palavras ao ser curado foram palavras de adoração. Como fez Davi lá no Salmo 5, 2, 3: escuta, Deus meu e Rei meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. A partir daquele momento, ele poderia orar, ele poderia adorar, ele poderia se comunicar. Ouve, ó Deus, ouve, Rei meu, ouve, Deus meu, a minha voz que clama, é a Ti que eu estou implorando. De manhã eu quero que o Senhor escute a minha voz, de manhã eu vou te apresentar a minha oração, aleluia. Essa prisão da língua, esse empecilho na língua, em outras traduções, vem do grego desmos, que significa cinta ou corrente, mas ainda é um termo amplamente usado no Novo Testamento para alguém sobre a prisão de poderes demoníacos. Em outras palavras, aquilo era um espírito, a razão daquela enfermidade era espiritual, e assim que Jesus o cura ou liberta. O que eu quero dizer com isso? Que talvez o que esteja impedindo o seu clamor também seja espiritual. Às vezes a falta de voz se deve a um tempo de preparo, de constituição, de caverna, de deserto de Deus na sua vida. Mas é muito provável que a falta de voz também seja espiritual, de ordem espiritual. Sabe o que Ele está esperando? Que você se disponha a estar a sós com Ele. E o a sós não necessariamente significa que você tem que sair daqui agora para se trancar no banheiro. O a sós é quando você sai desse plano, esquece as pessoas que estão à tua direita ou à tua esquerda, entra numa dimensão sobrenatural, penetra na dimensão da glória, para olhar nos olhos de Jesus Cristo, para abrir a tua boca e levantar um clamor que diz: Senhor, escuta a minha oração, escuta a minha oração, escuta a minha voz. Há um clamor fervendo dentro de mim, há uma explosão em meu peito, algo tem que acontecer essa noite, há que haver uma mudança sobrenatural. Eu quero sair daqui tocado, eu quero sair daqui pessoalmente tocado pelo Teu Espírito Santo. Se o Senhor não me acender, a chama vai se apagar. Se não houver luz, eu estarei andando em trevas. Se o Senhor não me iluminar, o meu caminho será de trevas e escuridão. Ei! Ele está esperando que você encontre um tempo a sós com Ele. Deus vai devolver esse clamor.
Deus vai devolver esse clamor, Deus vai devolver o seu clamor, Deus vai devolver a sua voz, haverá voz para o seu clamor, haverá voz para o seu clamor, você vai conseguir voltar a orar, porque faz semanas que você não ora, faz meses que você não ora, o que se encontra nos seus lábios é murmuração, é rebelião, é revolta, mas Deus quer te dar hoje uma voz ao seu clamor, Ele vai devolver o seu clamor, Ele vai devolver a sua oração, Ele vai devolver a sua adoração, você vai conseguir adorar a Deus de novo, você vai passar a adorar a Deus como foi chamado a adorar. Vai adorar a Deus como foi chamado a adorar. Deus vai te devolver a voz e você vai adorar como foi chamado a adorar. Vai orar como Deus espera que você ore. Você vai voltar a escutar Jesus. O que somos sem escutar a voz de Jesus? O que somos sem escutarmos a voz de Jesus? Você vai voltar a escutar a voz de Jesus Cristo. Ele vai te visitar intimamente, Ele vai falar ao seu coração, você vai discernir, é um gemido por você, é um clamor por você. Ele está falando a sua língua, Ele está se aproximando o máximo que pode se aproximar, o máximo que pode se aproximar, o máximo que pode se aproximar, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que você precisa de algo teu, uma experiência tua, um toque teu, e Ele te chama pelo nome, Daniela, Ele te chama pelo nome. 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 Pelo nome. Você vai voltar a ouvir Jesus. Sua paixão vai ser restaurada. Os laços que Satanás colocou no seu caminho para te desviar do seu propósito vão ser destruídos, porque o teu Deus é um fogo consumidor, como diz Hebreus 12, 29. O teu Deus é um fogo consumidor, o nosso Deus é um fogo consumidor, o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele vem para te incendiar, Ele vem para te incendiar, Ele vem para te iluminar, Ele vem para te incendiar. Você é uma candeia, você é uma lâmpada, você é um farol, você é luz. Berechobianda de Canaias.